Existem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. As diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Mas tem que ser diretamente proporcionais, é isso que a gente está estudando. Porque existem grandezas que são proporcionais, mas não são diretamente proporcionais. Por exemplo, se você tem 1,5 m de altura aos 10 anos, aos 20 anos você não vai ter 3 metros de altura. Ou seja, a sua altura é proporcional ao tempo de vida? É proporcional, de certa forma, quando você está crescendo, mas não é diretamente proporcional. Existem outras grandezas que são inversamente proporcionais, por exemplo, a pressão e o volume. Quando você aumenta, diminui a pressão, o volume aumenta e eles são grandezas inversamente proporcionais. Então, como é que a gente vai saber se uma grandeza é realmente diretamente proporcional à outra ou inversamente proporcional à outra? Observe essas duas sequências de números, 2, 6, 10, 18 e 1, 3, 5, 9. Elas são diretamente proporcionais? São. 2 está para 1, assim como 6 está para 3, 10 está para 5, 18 está para 9. E o fator de proporcionalidade é 2, ou seja, elas são grandezas diretamente proporcionais. E o que seriam grandezas inversamente proporcionais? Verifique essa outra sequência. 2, 3, 4, 6, 12, 8, 6, 4. Veja, é meio estranho, mas se você pegar e dividir, se você pegar e multiplicar 2 vezes 12 dá 24, 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 6 dá 24, 6 vezes 4 dá 24. Ou seja, se você multiplicar, elas dá o mesmo fator, que é de 24. Ou seja, elas são grandezas inversamente proporcionais. Aqui nós vemos uma grandeza que é diretamente proporcional à outra. Por exemplo, se a velocidade do carro for constante, de 20 metros por segundo, a distância é diretamente proporcional ao tempo na taxa de 20, ou seja, a distância sobre o tempo será sempre 20. Obviamente, se a velocidade é 20 metros por segundo, no primeiro segundo é 20 metros, no segundo segundo 40 metros, no terceiro segundo 60 metros, ou seja, a taxa vai ser de 20 para 1, de 40 para 2, de 60 para 3, ou seja, a taxa de proporcionalidade é constante. Então vamos colocar ele em movimento e vemos que o carro anda uniformemente, diferentemente do avião. O avião é proporcional, a distância que o avião anda é proporcional ao tempo? É, de certa forma, é. À medida que o tempo aumenta, a posição do avião vai aumentando também. Mas ele é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Não é o que nós estamos estudando agora. Nós estamos estudando grandezas diretamente proporcionais. E qualquer que seja o tempo, por exemplo, 180 está para 9. 180 sobre 9 dá 20. Se nós voltarmos para qualquer tempo, qualquer 8, 160 sobre 8 dá 20. Ou seja, a taxa de proporcionalidade dele sempre vai ser 20. Então, você sabendo o tempo, você sabe a posição, porque você sabe a taxa de proporcionalidade, isso sem saber física. Então, matematicamente, podemos ver que 2 está para 1, assim como 6 está para 3, assim como 10 está para 5, e assim como 18 está para 9, ou seja, o fator de proporcionalidade é 2. Então, grandezas que são diretamente proporcionais são desse tipo. Por exemplo, A está para B, assim como a linha está para B'. E como é que nós podemos provar que eles são diretamente proporcional através de um fator de proporção K? Ora, veja o seguinte, se nós quisermos tirar o B aqui debaixo do denominador e o B' aqui debaixo do denominador, basta fazermos o seguinte, multiplicamos esses dois lados por B', então fica B vezes B', e esse outro lado, multiplicamos os dois lados por B. Então fica vezes B, e aqui fica B' vezes B, ou B vezes B', é a mesma coisa. Como os denominadores são iguais,
Podemos simplificar, ou seja, essa multiplicação cruzada, A vezes B' é igual a A' vezes B. Isso são grandezas diretamente proporcionais. A estará para B, assim como a linha está para B'. Então, A vezes B' é igual a A' vezes B. Agora, repare nessa outra sequência. Nessa outra sequência, nós temos que 2 vezes 12 é igual a 3 vezes 8, que é igual a 4 vezes 6, que é igual a 6 vezes 4. Isso tudo é igual a 24, ou seja, o fator de proporcionalidade dele é 24. Ou seja, essas são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma sobe, aqui a outra desce. E elas são inversamente proporcionais. E nós poderíamos dizer que elas são... esse 2 é diretamente proporcional ao inverso de 12. Eu poderia dizer que 2 está para o inverso de 12, assim como 3 está para o inverso de 8, assim como 4 está para o inverso de 6, assim como 6 está para o inverso de 4. Se nós fizermos essa multiplicação, pegarmos o primeiro e multiplicarmos pelo inverso do segundo, essa conta toda dá 24, que é o fator de proporcionalidade de grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, então, se as grandezas são inversamente proporcionais, significa que A está para 1 sobre B, assim como A' está para 1 sobre B'. O que significa que A vezes B é igual a A' vezes B'. Então, quando um sobe, o outro tem que descer para a multiplicação dar a mesma. Isto são grandezas inversamente proporcionais. Então, como vamos dividir 360 em partes proporcionais a 2, 5 e 11? Ora, primeiro vamos achar o fator de proporcionalidade. Nós sabemos que 2 vezes k, que é o fator de proporcionalidade, mais 5k, mais 11k, tem que dar os 360, ou seja, 2 mais 5, 7, mais 11, 18k, tem que ser igual a 360, portanto, k vai ficar igual a quanto? A 360 dividido por 18, isso vai dar quanto? 360, 2 vezes 20. Então, o fator de proporcionalidade é 20. Então, significa que, se eu pegar 2 e multiplicar por 20, eu vou ter 2 vezes 20 dá 40. 5 vezes 20 vai dar 100. E 11 vezes 20 vai dar 220. Esses três caras somados vai dar 220 mais 100, 320 mais 40, 360, dá o total. E foi dividido diretamente proporcional a 2, 5 e 11. Ou seja, o cara que entrou com capital de 11 vai receber 220, enquanto que o cara que entrou com capital de 5, menos do que a metade um pouco, vai receber 100. E o cara que entrou só com 2 vai receber 40, ou seja, vai respeitar, e a soma ela vai dar sempre o total. Então, a dica é, você quando vai dividir por grandezas diretamente proporcionais, você soma as grandezas, descobre o fator de proporcionalidade e a partir do momento que você sabe o fator de proporcionalidade, você descobre qual é cada parcela proporcional ao que você quer. No caso, 360 divididos em parcelas proporcionais a 2, 5 e 11. Ou seja, você soma. E se for proporcional ao inverso? Ou seja, você quer proporcional, seja inversamente proporcional a 2,
inversamente proporcional a 5 e inversamente proporcional a 11. Não tem problema, você faz a mesma coisa, só que de maneira diferente, ou seja, você faz diretamente proporcional ao inverso de 2, ao inverso de 5 e ao inverso de 11. E com isso você acha o fator de proporcionalidade, só que o fator de proporcionalidade inversamente proporcional. O cara ser diretamente proporcional a 2, a 5 e a 11, nós fazemos dessa forma. E nós, quando quisermos fazer inversamente proporcional a 2, inversamente proporcional a 5 ou inversamente proporcional a 11, basta fazer diretamente proporcional ao inverso de 2, diretamente proporcional ao inverso de 5 e diretamente proporcional ao inverso de 11, que nós temos a divisão inversamente proporcional, tá? Então, vejam os problemas, tentem resolver todos os problemas e qualquer dúvida poste no grupo. Muito bem, muito obrigado, gente. Física século XXI, matemática e física do básico ao superior, onde o único pagamento é seu compartilhamento.